Se alguma vez sentiste que uma mulher começou lentamente a perder o respeito por ti e não conseguiste apontar o momento exato em que isso aconteceu, este vídeo é para ti, porque existe uma verdade desconfortável que quase nenhum homem quer encarar. As mulheres não começam a desrespeitar um homem por acaso, isso nunca é aleatório, isso só acontece quando, desde o início, ele nunca colocou limites claros o suficiente para impedir que isso acontecesse, e o mais perigoso é que, quando esses limites não existem, a mudança não é brusca, não vem com avisos, não vem com gritos nem confrontos. Ela instala-se em silêncio, de forma lenta, quase invisível, até ao dia em que acordas e percebes que já não és tratado como eras, que o tom mudou, que o esforço dela diminuiu, que as tuas palavras pesam menos, que a tua presença já não gera tensão nem curiosidade, apenas conforto morno, e então começas a dar mais. A tentar compensar, a confundir dedicação com valor, sem perceber que, ao fazeres isso, estás apenas a aprofundar o desequilíbrio que te está a destruir por dentro, porque nos primeiros estágios de qualquer ligação existem 5 limites fundamentais que determinam se uma mulher te vê como um homem que respeita ou como um homem que, pouco a pouco, ela passa a dar como garantido, e basta falhares um deles para entrares num ciclo de confusão, sobreentrega e frustração, onde passas meses a perguntar-te porque é que tudo mudou, porque é que agora és tu que corres atrás, porque é que já não sentes firmeza no olhar dela, e isto não tem nada a ver com seres frio, distante ou agressivo, não tem nada a ver com jogos psicológicos nem com controlo, tem tudo a ver com estrutura, porque onde não existe estrutura, alguém adapta-se, e normalmente é o homem que se dobra, e quando te dobras demasiado cedo, perdes posição, perdes eixo, perdes respeito. E eventualmente perdes a ti mesmo a tentar recuperá-lo. A maioria dos conselhos sobre relações ensina os homens a reagir, a responder, a corrigir erros depois de já estarem feitos, mas este vídeo é diferente porque não te ensina a reagir, ensina-te a posicionar-te desde o início para que não precises de reagir, porque a diferença entre um homem que é respeitado e um homem que é tolerado não é carisma nem confiança exagerada, é estrutura interna, e limites criam estrutura, e estrutura define quem lidera a dinâmica e quem se adapta a ela. E se estás cansado de adivinhar, de sentir que estás sempre um passo atrás, então é aqui que começa a mudança, porque o primeiro limite que quase todos os homens ignoram é também aquele que mais cedo destrói a atração. Nunca abras acesso financeiro antes dela merecer, porque os homens confundem partilha com ligação, acham que falar de dinheiro é apenas conversa, que mencionar salário, investimentos, viagens, conquistas materiais é ser transparente, relaxado, autêntico. Mas do outro lado isso não é intimidade, é informação, é dado bruto, e no momento em que começas a expor a tua vida financeira demasiado cedo, algo subtil mas irreversível acontece. Deixas de ser um homem que ela está a descobrir emocionalmente e passas a ser um homem que ela está a medir, não com o coração, mas com a mente prática, e é aqui que começa o que poucos percebem. A audição silenciosa para o papel de provedor, ela ainda não te escolheu, ainda não investiu, ainda não se comprometeu. Mas tu já estás em palco a provar utilidade, e o mais perigoso é que raramente te apercebes disso, porque tudo parece inocente, um comentário solto, uma piada sobre um bónus, uma menção casual a poupanças, mas na mente dela inicia-se uma avaliação silenciosa, capacidade, estabilidade, acesso, e a partir desse ponto a atração deixa de ser emocional e passa a ser calculada. E a verdade que poucos homens aceitam é esta: no momento em que uma mulher começa a avaliar a tua carteira, ela deixa de sentir-te plenamente, a curiosidade transforma-se em expectativa, a tensão transforma-se em exigência, e não, ela não precisa de te pedir dinheiro para que isto aconteça, basta observar o quão facilmente entregas essa informação, o quão ansioso estás por provar que podes fornecer, porque os homens foram ensinados que prover é valor, que segurança é desejável, mas no início, provisão não cria atração, substitui-a, deixas de ser o homem que ela deseja e tornas-te o homem de quem ela quer ver o que pode obter. E quando começas a resolver problemas financeiros antes de existir compromisso, não te tornas parceiro, tornas-te sistema de apoio, entregas responsabilidade sem autoridade, provisão sem posição, e a dinâmica endurece. Ela pode sentir gratidão, mas gratidão não é desejo, apreciação não é atração, e é aqui que surgem os testes subtis, comentários sobre dificuldades, contas, imprevistos, não para pedir diretamente, mas para observar, para ver se te apressas a salvar. Se colapsas sob pressão, se os teus limites desaparecem ao primeiro sinal de desconforto, e o homem que corre a provar valor perde no mesmo instante, enquanto o homem que permanece calmo, firme, sem justificar nem se defender, comunica algo muito mais profundo, estrutura, e uma mulher verdadeiramente interessada respeita isso imediatamente, enquanto aquela que só estava ali pelo que podias oferecer desaparece, e isso não é perda, é filtragem, porque liderança começa onde o acesso é controlado.
O segundo limite é igualmente silencioso e igualmente devastador quando ignorado. Nunca toleres desrespeito. Especialmente quando ele é subtil, porque a maioria dos homens pensa que desrespeito vem em forma de gritos, insultos, agressividade clara e por isso falha em reconhecê-lo quando realmente importa, porque o verdadeiro desrespeito chega disfarçado, interrompe-te a meio de uma frase, faz uma piada passiva à tua custa seguida de estou só a brincar, compara-te casualmente a um ex. Ignora as tuas mensagens durante horas, mas exige resposta imediata e nada disso parece grande o suficiente para confrontar, e é exatamente por isso que funciona, porque psicologicamente não é crueldade, é avaliação, ela está a fazer uma pergunta silenciosa. Posso ultrapassar este limite? E os limites são testados como a água testa fendas, lentamente, com pressão constante, e quando não existe resistência, a pressão aumenta e talvez reconheças este cenário. Estás com ela e com amigos. Alguém pergunta como vão as coisas e ela responde com um comentário que te diminui. Todos riem, ela ri, tu sorris para não criar tensão, mas naquele momento algo mudou. Não foi a piada, foi a tua resposta, porque o desrespeito não está no comentário. Está no que acontece depois, quando deixas passar, não estás a ser descontraído, estás a ensinar que o teu autorrespeito é negociável e uma vez aprendido isso, o padrão instala-se, porque silêncio não é maturidade, é permissão e cada pequeno passo torna-se precedente. E precedentes acumulam-se até ao ponto em que já não reconheces a dinâmica e o que poucos homens antecipam é que quando ela te desrespeita em público e tu não marcas posição, os outros veem, a percepção muda, primeiro nos amigos, depois nela, porque um homem que aceita ser diminuído diante de outros ensina que também o aceitará em privado e então o tom muda, o esforço cai, a atração desgasta-se de forma permanente. Homens de valor não reagem com explosões nem sarcasmo, não criam drama nem tentam humilhar de volta, respondem de imediato, com calma, com uma frase curta, sem emoção, sem explicações, apenas marcando a linha, e isso redefine o enquadramento, não para controlar, mas para proteger os próprios padrões, porque respeito não se conquista com paciência infinita, conquista-se com limites claros, e o terceiro limite, aquele onde a maioria se autossabota, é nunca tornar o teu tempo completamente disponível só porque gostas dela, porque muitos homens acreditam que disponibilidade é interesse, que dizer sempre sim mostra dedicação, que reorganizar a agenda demonstra investimento, mas do lado dela isso comunica falta de estrutura, porque uma mulher não avalia apenas o homem, avalia a vida que o envolve e quando cancelas planos, adias compromissos, ficas em espera constante com medo de perder oportunidade, o que ela sente não é prioridade. É instabilidade, porque a pergunta inconsciente dela não é ele gosta de mim, este homem tem uma vida sólida onde eu posso entrar sem tudo colapsar e quando o teu tempo perde valor, tu perdes valor com ele. Um homem que protege o seu tempo não é distante, é centrado, não é indisponível, é intencional e quando não corres a cada impulso, quando mantens compromissos, comunicas autocontrolo e autocontrolo é maturidade emocional e aqui está o paradoxo que poucos entendem. Dizer não mata a atração, afia-a. Porque o tempo oferecido deixa de ser conveniente e passa a ser escolhido. O quarto limite é talvez o mais perigoso porque se disfarça de ligação profunda. Nunca te tornes o depósito emocional dela antes de existir compromisso real, porque quando ela se abre cedo demais, fala de traumas, do ex, do caos, chora, diz que nunca se sentiu tão compreendida. Muitos homens pensam que isso é intimidade, mas despejo emocional não é intimidade, é recrutamento. Ela está a testar quanto peso emocional estás disposto a carregar sem receber nada em troca e a maioria aceita sem perceber o custo. Escuta durante horas, tranquiliza, perde sono, dá conselhos, absorve o caos e lentamente deixa de ser o homem que desperta desejo e passa a ser o homem que estabiliza e aqui está a dor maior. Os homens confundem acesso emocional com vínculo emocional, mas confiança sem investimento cria utilidade. Não atração, ela apoia-se em ti e leva a sua energia para outro. Não porque erraste, mas porque entraste no papel errado, a polaridade masculina morre quando te tornas o recipiente emocional cedo demais, o mistério desaparece, a tensão dissolve-se, e não há palavras que revertam isso. Este limite não é frieza, é ritmo. Podes ouvir sem carregar, estar presente sem ser responsável, cuidar sem te perder, porque a ligação cresce quando há reciprocidade, quando ela também investe, quando também se regula, e finalmente o quinto limite, aquele onde tudo se perde. Nunca entres em pânico quando ela se afasta, porque é aqui que a maioria destrói tudo, as respostas ficam lentas, o calor diminui, e
Em vez de permanecer firme, entras em medo, envias mais mensagens, dás mais, planeias mais, tentas compensar e a atração não responde esforço, responde espaço. Quando recompensas afastamento com atenção extra, ensinas desequilíbrio e uma mulher só sente falta daquilo que tem espaço para desaparecer, afastar-se nem sempre é teste, às vezes é clareza, às vezes é desinteresse. Às vezes é apenas vida, mas o pânico transforma tudo em perda de respeito e quando paras de correr, duas coisas acontecem, ou ela recalibra porque existe interesse real, ou não volta e a verdade revela-se, e em ambos os casos ganhas, porque não perdeste alguém que te queria, apenas deixaste de perseguir algo que exigia que te abandonasses, e isto não é um conjunto de dicas, é um sistema, 5 limites, um propósito, proteger o teu valor antes que alguém decida quanto ele vale. E quando controlas acesso financeiro proteges alavanca, quando cortas desrespeito proteges dignidade, quando guardas tempo proteges direção, quando regulas intimidade proteges polaridade, quando paras de perseguir proteges autorrespeito, e isso não é solidão, é clareza, porque limites não te tornam difícil de amar, tornam possível seres amado sem te diminuires para merecer.